Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início a um podcast especial. É o podcast do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Hoje eu estou aqui com a doutora Graciele Araújo e a doutora Patrícia Zapponi, advogada da causa feminista e do direito de proteção à vítima, né? Seja bem-vinda, Graciele, seja bem-vinda, doutora Patrícia. Eu queria que você, Graciele, contasse um pouco para a gente sua trajetória acadêmica, tá? E como é que é a vida da mulher hoje no agro. Tá. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. É sempre muito especial a gente poder olhar para a nossa trajetória e ver, né, todos os desafios que a gente passou e que foram oportunidades para a gente crescer e chegar onde a gente está hoje, né? Estamos ainda nesse caminho, né? Eu sou a Graciele, eu sou doutora em zootecnia, em produção animal, sou mãe do Ravi, sou casada com o João, sou mineira, mas estou em Goiás já há 10 anos. Atualmente, eu trabalho numa multinacional francesa, mas a boa parte da minha trajetória foi na parte técnica. Então, a minha carreira sempre foi baseada em 2 pilares principais, que seria o desenvolvimento de competências técnicas e o desenvolvimento de habilidades comerciais estratégicas. Eu acho que, assim, desde muito cedo, eu entendi que na minha carreira eu não queria ser somente entregar resultado. Eu queria ser reconhecida pela minha entrega, né? Eu queria gerar impacto, de fato, no mercado. E eu tenho visto isso trabalhando no meio comercial. E me conta como é que é ser mulher hoje, nesse meio, né? Que, querendo ou não, a gente ainda tem a força masculina ali, como se fosse a maior, como se fosse a melhor, e a gente vê que não é isso. A gente vê que hoje a mulher ela está despontando e geralmente está na parte da gestão, na cadeia, ela está lá na ponta da cadeia produtiva, né? De fato, assim, como a gente estava falando aqui, né, no início, eu não posso ser hipócrita de dizer que a mulher tem alguns desafios específicos por ser mulher, né, nesse ambiente. Você está o tempo todo sendo, né, ali, sendo observada, de certa forma. E nós temos a questão da objetificação da mulher no meio em que ela vive. Ela vai ser sempre considerada um objeto de desejo, por assim dizer, né? E como a gente carrega o machismo intrínseco à nossa educação, porque a questão de toda a violência de gênero que a mulher passa e até a objetificação é educacional. Sim. Então, nós precisamos ter uma mudança de olhar, uma mudança de concepção, de falas e de postulações de mulheres. Por exemplo, hoje você trabalha numa multinacional, né? Que é uma outra cultura, é uma outra mentalidade, com regras diferenciadas. Mas e aquela mulher do campo? Sim. Né? Porque nós temos as profissionais, nós temos as mulheres do campo propriamente dito, que é uma realidade diferenciada. E como lidar com isso, né? Sim. Eu acho assim, você tocou num ponto que eu acho muito interessante da gente discutir. De fato, eu não trabalho ali, né, na linha de frente. Sempre fui para essa parte de mestrado, doutorado. Então, eu sempre trabalhei mais na pesquisa. Que, de certa forma, você está mais protegida pelo sistema, né? E, assim, eu vejo que muitas mulheres, elas tentam se vestir, se comportar de maneiras masculinizadas para se proteger. E eu acho que não, a gente tem que se sentir bonita, a gente precisa ter autoestima, passar batom, passar maquiagem. Eu tive uma oportunidade muito interessante em Minas, visitando um parceiro, e que a tratadora era uma mulher, e quando ela desceu do caminhão, ela toda maquiada, perfumada, eu falei, olha, que posso tirar uma foto com você? Porque eu acho muito legal isso, eu sou muito fã, sabe? De mulheres a assim. autoestima a ser valorizada para além do meio em que está. Mas muitas vezes essa autoestima, ela é vista como uma exacerbação do feminino. Sim, sim. Mas assim, doutor, eu acho que nós mulheres, nós somos ensinadas a ter uma validação externa, né, durante a maior parte da nossa vida. Isso muitas das vezes, né?
E eu tive uma sorte muito grande de ser criada em uma família que sempre impulsionou a minha autoestima. Então, essa autoestima te ajuda também a ter um posicionamento, você ter segurança de entrar nos lugares. Saber quem você é, Exato. Onde você está e o que você quer. E as suas fortalezas. Na verdade, não é nem o que você quer ser, é quem você quer ser, né? Onde você quer chegar. E para essas meninas que estão lá na faculdade, eu acho que isso é muito importante. A gente não tem que se esconder, a gente tem que se mostrar mesmo. E trabalhar a união de todos. Com certeza. Pela não violência, por assim dizer. Que uma mulher não cometa violência com a outra mulher, que ela saiba agir com sororidade, que ela valorize a outra, que ela valorize a colega. Com certeza. Porque nós fomos educadas para concorrer. É uma questão educacional Sim. feminina. Então, a partir do momento que nós mudamos esse olhar, né? E é propagado. Né? Já o desafio de ser mulher é a própria concorrência. Porque se a gente for pensar, uma mulher que se divorciava, né? Se desquitava na década de 50, ela era afastada do núcleo das outras famílias. Por quê? Porque ela era algo nocivo para as demais mulheres, que teoricamente na cabeça de algumas iria roubar o marido da outra. E isso hoje ainda acontece. Bem menos, mas ainda... Bem menos, mas acontece. Por exemplo, uma menina que se desponta pela beleza na sala, consequentemente ela vai ser deixada de lado. Nós ainda temos isso. Dentro do próprio núcleo feminino. Núcleo feminino. E é uma coisa que a gente precisa abordar. Com certeza. Isso é muito cultural, sabe? Eu tenho uma amiga da mesma empresa que eu trabalho, e ela é brasileira, mas trabalha nos Estados Unidos, na empresa lá. E ela me mandou um vídeo, um Reels no Instagram, mostrando, né, as mulheres se elogiando no supermercado. E eu falei, nossa, que legal. Ela, amiga, aqui é assim. Às vezes você chega num restaurante, as pessoas falam, nossa, do nada, não te conhece. Nossa, que linda sua roupa. Seu cabelo tá tão bonito, adorei sua bolsa. E aqui a gente não faz isso, né? Não. A gente... Parece que tem ali um problema em você elogiar o outro, você enaltecer Exato. o outro, até profissionalmente falando. Exato. Né? Por que eu não vou falar que determinado profissional é bom no que ele faz? Sim. E a gente precisa ter essa cultura. Dar destaque, dar esse reconhecimento, Isso né? você acha que está ligado à competitividade entre as mulheres? Eu Ou elas acho. não se enxergam parceiras uma das outras e se veem como concorrente uma das outras? A minha opinião, né? A minha opinião é que é um processo cultural, educacional. Sim. Isso tem mudado, né? Da mesma maneira que nós temos visto mais mulheres hoje no mercado de trabalho, no agronegócio. Você que é professor, você sabe, Sim. a maior parte das turmas São mulheres. entra a maior parte mulheres. O que acontece? Não sei se é essa questão que a doutora falou, né? Que muitas vezes a gente é condicionada a ver como uma ameaça. Né? Então, eu acho que ainda é um processo de mostrar que podemos, juntas, né, potencializar essas fortalezas que a mulher tem. Né? A mulher, da mesma forma que nós temos ali algumas dificuldades dentro do ambiente de trabalho, né, algumas oportunidades de melhoria dentro do ambiente de trabalho, nós, como mulheres, temos algumas fortalezas, nós temos uma sensibilidade muito mais aguçada, né? Nós temos uma visão sistêmica. Você chega em uma empresa, você consegue ver de maneira mais todo ampla, você consegue construir pontes com mais facilidade do que os homens. Porque, na verdade, para a gente chegar aqui hoje no mercado de trabalho, direito ao voto, direito a ter cartão de crédito, Sim. foram muitas pontes que foram construídas ao longo dos anos, né? Direito ao trabalho sem outorga maritalis, né? Porque o marido precisava autorizar a mulher a trabalhar. Isso. Né? E quantas meninas jovens gostariam de ter feito um curso superior e que não puderam, né? Porque certeza. a mulher, ela não foi, muitas vezes ela não era educada para o estudo, né? Ela tinha até o curso de economia doméstica, curso de lareira, que eram os cursos que eram pautados para as mulheres. Ela tinha que aprender a servir em casa, né? A colocar uma mesa.
Não desmerecendo aquela mulher que decide ser dona de casa, Sim. né, do lar. Claro. Ela decide ser esposa, mãe, e tudo bem, e tá tudo certo. Até né? porque, assim, a gente ainda é dona de casa também, né? Mas tem o acúmulo de função, mas tem aquela mulher que ela decide cuidar da casa e da família, que tá tudo bem. Sim. Porque hoje a gente tem falado muito, a gente vê na mídia muita questão da esposa troféu. Sim. Né? E eu fico pensando o impacto dessa postulação das redes sociais na cabeça dessa menina que decide ir para o mercado de trabalho. Uhum. Né? Que decide fazer uma faculdade que o meio, por mais que tenham mais meninas, ainda é um meio considerado masculino. Sim. Então, esse impacto, né, de toda essa informação, porque hoje a gente tem informações globalizadas. Então, não dá para você dizer, olha, você digita, você vai saber como é que está a realidade na Rússia, como é que está a realidade no Japão. Hoje você tem acesso a tudo. Uhum. Mas como real, é né? que funciona, né, esse impacto dos conceitos e preconceitos? Sim. De uma educação que ainda é pautada no machismo, na misoginia. E você falando, né, desses conceitos e preconceitos, eu acho que é interessante a gente trazer um tema para essa discussão, que é a maternidade. Eu tenho amigas, né, eu tenho 41 anos, e eu tenho amigas da minha faixa etária, às vezes até um pouco mais jovens, e que estão indo muito bem na carreira e falam assim, eu não sei, acho que eu não quero mais ter filho, porque isso pode atrapalhar a minha carreira. Infelizmente, muitas empresas ainda enxergam, né, que assim, você vai ter, se dedicar um tempo ao seu filho, e realmente você precisa ter uma pausa de pós-parto, depois o filho fica doente, enfim, tudo isso que você também sabe. Assim. Né? Mas eu quero trazer também um tópico que, como a maternidade te torna mais eficiente como profissional. Porque o tempo passa a ser algo muito precioso. Muito, muito precioso. Cada minuto que eu fico ao lado do meu filho, para mim, assim, é muito precioso. Então, eu aprendi a priorizar o tempo, a usar o tempo de maneira mais eficiente. Que eu não preciso ficar horas e horas lendo artigos e entregando relatórios, mas que eu preciso ter foco e eu preciso ter resultado de entrega. Uhum. Então, É uma otimização do seu tempo para ter um tempo de qualidade. Exato, porque acho que só vai entender quem é mãe. Quem é mãe? Né? Quem não é mãe vai falar assim, mas eu já não tenho tempo. Você tem. Você tem tempo. Então, essa valorização mesmo, porque você pode sim ser mãe. E você pode sim ter uma carreira de sucesso. Você pode ter uma carreira e ser profissional. Né? Que isso não te impede, muito pelo contrário, né? A maternidade, ele vem apurar alguns sensos nossos que melhora até a nossa atuação profissional. Com certeza. Não é uma coisa que nos diminui, porque é o que eu estava falando na hora anterior. Muitas vezes, né, antigamente se imaginava que a capacidade feminina diminuía a partir do momento que ela era mãe, né? Isso. Que tinha uma alteração cerebral e a capacidade dela diminuía, que não é uma realidade. Não é que tudo bem você ser mãe, mulher, esposa. Uhum. Né? E ser uma profissional de destaque. Isso mesmo. Só que muitas mulheres, que eu sei que não é o seu caso, seus companheiros não suportam o destaque da mulher. Exato. Tem companheiros, eu falo por mim, eu passei por uma situação em que meu ex-companheiro não suportava que eu tivesse mais visibilidade que ele, mais projeção profissional que ele. A gente tem um sabotador dentro de casa. Tem. Acho que a maior parte das mulheres já passaram por alguma situação assim. Né? E nós precisamos abordar essa falta de amparo e de apoio profissional. E é muito um posicionamento pessoal também, né? De você falar, não, eu não quero esse tipo de relacionamento para minha vida. E que tudo bem você encerrar uma história e não chegar num nível de violência tão grande. Quer dizer, não está dando certo, conversa, termina, vai cada um para um lado. Né? A gente sabe que a mulher, ainda hoje, ela sofre com a posse, né? Porque muitos homens acham que eles são donos daquela mulher que ele se casou.
E eu falo um pouquinho do rito de transmissão do casamento, né? Porque, na realidade, existe uma transmissão de posse no casamento, Sim, né? do o pai, pai né? da noiva entra pela nave da igreja, conduzindo a filha pelo braço e entrega para o seu futuro detentor. Sim. É uma realidade, né? Cuide dela. Uhum. Né? E a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa falar dessa questão. Né, da posse masculina pela mulher. Não que não existam mulheres também que ofendam os homens, que sejam agressivas e que tenham ciúme excessivo, tudo. A gente precisa falar sobre isso. Claro. Falando nessa posse, a gente vê que grande parte dos crimes hoje que acontece está ligado a isso. Né? Sim, que é o sentimento de posse. Porque o homem pensa que ele existe a mulher é propriedade dele e à medida que ela rompe um relacionamento com ele, ali pronto, ele vai para cima e ela tem que ser só dele, pronto. E eu falo que há sinais, né? Quando ele fala, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Isso. Sem mim você não é nada. Sim. A sua vida vai acabar, você vai morar no lixão se separar de mim. Vou tirar os filhos de você. E essa mulher fica refém de toda essa situação que De toda ele vai essa situação. mostrando para ela. Né? E assim, e eu acho que a gente, mais uma vez, né, precisa se conhecer muito bem, sabe? Ter um autoconhecimento e saber dizer não. Não quero esse tipo de relacionamento para mim. Porque existem homens legais aí, viu, gente? Falo por experiência própria. Tem muita gente boa. E sem dúvidas, se não fosse o João na minha vida, eu não conseguiria trabalhar tranquilamente com o meu trabalho. Viajo e deixo meu filho com ele. E quantos poucos sem ter pais... a preocupação de que você vai retornar e seu filho vai estar com a cabecinha cheia contra você, porque você não é uma boa mãe, você não é uma boa mulher, né? Exatamente. E isso é cultural, mais uma vez, né? O Ravi vem crescendo nessa família que o homem torce pelo sucesso da mulher, que apoia, que está lá ao lado apoiando. E eu acho muito legal uma coisa, assim, eu comprei para ele aquelas torrinhas Montessori. Sim. Porque quem faz o café da manhã é o João. Então, quando o Ravi acorda, vão os dois para a pia para fazer o café da manhã, para mim. Então, eu acho muito legal. Né? Muito importante essa dinâmica, assim, porque de ajuda, né? De parceria, de companheirismo. Quando você comenta a questão, né, que você menciona, que no casamento o pai passa a posse, né, para você cuidar da minha filha. Não, gente, é um cuidando do outro. Um cuidando do outro, é uma parceria. Casamento é parceria. É isso. O nome já fala, é uma união, é um entrelace. Isso ali, mesmo. O símbolo é o quê? A aliança, né? Com certeza. É a junção ali. É isso mesmo. E no ambiente de trabalho, assim, essa questão, né, que a doutora falou, da disputa de espaço, até mesmo de muitas mulheres não se posicionar com feminilidade. Eu aprendi com o passar do tempo, né, com esses anos, desde 2004, quando eu entrei na graduação, que a gente não precisa seguir um modelo de liderança pré-definido, porque esse modelo de liderança pré-definido foi desenvolvido por homens. Que tinham uma carreira, uma realidade distinta. A maior parte não se preocupava com os filhos, com a dinâmica da casa. Mas que a gente pode desenvolver o nosso próprio modelo de liderança, né? E adequando conforme a situação. Exato, com autenticidade, né? Com disciplina. A gente precisa estudar. Precisa. A gente precisa ser muito boa técnica, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa trabalhar com estratégia, com inteligência, formar um networking sólido. E não ter medo de se posicionar. Exato. Né? Não se fragilizar ao ponto de dizer, puxa, tá ruim isso aqui, mas se eu me posicionar, eu vou ser mal vista, o que vai ser de mim? Não ter medo. Isso mesmo. Né? Porque os tempos mudaram. Isso mesmo. Então, você tem que ser uma boa técnica, uma boa profissional, saber se posicionar e não ter medo de lutar pelo que é certo para você. Com certeza. Com certeza. Não é? Doutora Patrícia, e hoje, como que a senhora vê esse universo dentro da área jurídica?
No que se Se você refere fala à com- legislação. A legislação? É. Olha, hoje a mulher ela está amplamente amparada. Existem várias legislações que protegem a mulher. Outro dia eu estava falando até da Lei Joana Maranhão, que uma mulher que foi abusada, a partir do momento que ela completa 18 anos, ela tem 20 anos para denunciar. Olha só, não sabia. Né? Então, a mulher, o que acontece? Ela foi abusada aos 14, completou 18, ela vai ter até os 38 anos de idade dela para denunciar esse abuso. E a Então, assim, não tem desse porquê. crime? Ele não vai prescrever. O tempo de prescrição dele vai ser esse? Dentro desses 20 anos, a partir do momento que ela completou 18 anos, ele não prescreve até Mas não tem que os acontecer a 38 anos da denúncia vítima. antes? Ela tem 20 anos para fazer a ocorrência e para dizer, olha, eu fui abusada. E aí o que acontece? Dependendo da idade dela, vai ser feita, vai ser pronunciado, vai ser feita a denúncia pelo Ministério Público. Mas ela tem 20 anos. Então, assim, não tem por que a mulher ficar calada. Por que ela vai ficar calada? Né? Exatamente. E a qualquer tempo ela pode e deve denunciar. Ela não deve aceitar assédio moral, assédio sexual, chantagem psicológica, nada. Hoje, a violência psicológica, ela está tipificada no ordenamento jurídico. Sim. A perseguição. Supondo, se a gente tiver uma mulher, né, que ela está sendo perseguida por um fulano, ele liga 10 vezes ao dia, que pode acontecer? Sim. Ligar 10 vezes ao dia. Ele pode mandar flores, até mandar flores. Mandei 10 buquês de rosas lá para ela. É perseguição? É perseguição, sim. E ela tem que denunciar, ela não pode ficar aquém. Ela tem que... hoje todo mundo tem um celular na mão. E ela é capaz de pesquisar os direitos que ela tem. E nós temos vários Só colocar a inteligência equipamentos. artificial que vai te dar... Exato. E vários equipamentos para denúncia. Então, ela não tem necessidade de passar por uma situação desconfortável, só se ela quiser. Né? Ela vai ficar numa relação ruim ou num relacionamento interpessoal no trabalho, na escola, na faculdade, se ela quiser. Porque ela tem, sim, aonde buscar ajuda, existem os mecanismos, e mecanismos em que ela não vai ser discriminada. Sim. Porque hoje nós temos delegacias especializadas, né, ambientes especializados para a mulher. Mas a gente precisa, o quê? Criar mecanismos dentro de universidades para a mulher ficar mais amparada, ouvidorias, coisas que venham a Orientada. proteger. Para poder o quê? Mudar o conceito e a postura de alguns homens. Porque só a partir do momento que você começar a denunciar e criar um grande movimento tendo homens, como eu já falei, dentro desse movimento também, para falar para o outro homem, cara, para que tá feio. E não criar rodinho, grupinho e apoiar aquele homem. Mas eu não sabia que o que eu fazia era assédio. Eu não sabia que o que eu fazia era violência. A gente pode até entender o desconhecimento dado a cultura que ele veio. Mas a partir do momento que existe todo um ciclo de homens falando para que tá feio, aí não tem como você alegar que no desconhecimento. Doutora, a denúncia aconteceu a denúncia na delegacia. Agora essa denúncia vai prosseguir, não vai? Vai prosseguir. Ela vai Aí embora, nós e ela temos não os para crimes mais. condicionados e incondicionados. Temos crimes que são condicionados à vontade da vítima, que em 6 meses ela tem que entrar com a queixa-crime, e crimes incondicionados que vai tramitação direta pelo Ministério Público. Então, assim, Ele vai continuar. Não vai, porque antes... Ele vai continuar. Antes ela ia, arrependia pelas questões que já foi comentada aqui, né? Por dependência química, econômica, psicológica, né? Não, hoje não. Se uma mulher, por exemplo, ela tiver a medida protetiva deferida, quando ela for retirar essa protetiva, ela não consegue retirar. Aí um advogado tem que postular no processo, dizer que ela voltou para ele ou que ela não vê necessidade, e muitas vezes o juiz vai chamar para uma audiência de justificação. Vai perguntar para ela, tá tudo bem mesmo? Nós tivemos um caso emblemático aqui em Brasília, em que o ofensor estava ao lado da ofendida na audiência, constrangendo ela para dizer que estava tudo bem. Acabou sendo preso durante a audiência. Então, assim, é muito sensível tudo isso. Mas nós temos mecanismos de proteção à mulher. Temos mecanismos de proteção à mulher. Eu acho que eu sou muito fã, assim, essas questões, né, que são
crimes, elas precisam ser tratadas como tal. Mas eu sou muito fã do caminho do meio, do equilíbrio, sempre. Sim. Então, situações cotidianas de dia a dia, um colega fez uma brincadeira desagradável, você precisa cortar, sabe? Você precisa se posicionar e falar, aqui não. Né? Eu não te dei a liberdade, posicionamento. não te dei a liberdade de você entrar nesse lugar, né? Eu não te dei a permissão de acessar esse lugar em mim, na minha vida, né? Eu acho que a gente, né, antes de entender sobre os crimes que já, ainda bem que a gente tem um judiciário, né, que nos protege como mulher. Mas a questão mesmo de você se conhecer e de você colocar limite no outro. Né? De você falar aqui não. Sim. Eu ouvi outro dia, era num debate. E claro, né, tomar muito cuidado para a gente não se tornar aquela rotulada mimizenta. Não é qualquer brincadeira, né? Exatamente. Existem algumas brincadeiras que são sérias. Porque tem brincadeira que você fala assim, nossa, pelo amor de Deus, meu filho, melhore. Cresce, né? Melhore. Mas tem alguns lugares que você precisa ser sério e falar, aqui você não tem autorização. E outro dia eu estava num debate com homens, inclusive, que eles falaram assim, nossa, o que pode, então? O que pode? A permissividade é você que vai dar. O tom do que é aceitável é seu. Uhum. É munus próprio. Você que vai dizer, olha, tudo bem, pode me cumprimentar com um beijo no rosto, ou eu vou dar só a mão. É seu. Sim. Porque o incômodo é seu. A partir do momento que você se sentiu mal com aquilo, aí passa a ser crime. Quer dizer, o que é o crime? O que é a ofensa? É o que atinge o outro, né? E eu falo que as nossas dores são diferentes. O que pode ser muito importante para mim pode não ser para você, Sim. como ele pode também não ver, né? Nós somos únicos. Então, a dimensão do dano é de cada um. Tem coisas que são inaceitáveis. Mas para você dizer, olha, eu não aceito. Vai de cada um, vai da cultura, da educação, do meio em que a pessoa vive. Né? Claro que tem coisas, que foi o caso da menina de 12 anos casada com um rapaz de 35, Sim. que a lei diz, é crime, ponto, não pode. Acabou. Mas no relacionamento interpessoal, no dia a dia, como racismo, como homofobia, como tantas outras coisas, vai de você. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu tenho cabelo liso. Alguém que venha todo dia falar do cabelo. Incomoda. Passa a ser uma perseguição? Passa a ser uma perseguição. Exato. Né? Então, assim, vai de cada um. E o convívio, a urbanidade, mais uma vez, o conceito de urbanidade, ele é extremamente necessário para além das CIPAs. A gente tem que ter urbanidade o tempo todo, em todos os lugares. Seja na universidade, na empresa, no supermercado, no dia a dia. Então, mas algumas pessoas estão perdendo esse conceito de urbanidade. O limite, né? E a questão, meu corpo, minhas regras. Exato. Eu tenho uma filha que veio para mim, mamãe, meu corpo, minhas regras, ok. Mas o problema está nos olhos de quem vê. Não é seu. Seu corpo, suas regras. Mas será que o outro está preparado? Não é? Mas deveria, né? Deveria. Eu acho que é importante criar ferramentas, como você mencionou no início da conversa, né? De orientar essas meninas desde lá do início da universidade, né? Principalmente nesses cursos mesmo, voltados para o agronegócio. Trazer discussões como essas, né? Em meios que são ditos extremamente masculinos. A gente precisa da colaboração de todos os professores. Sim. Né? Não só da professora mulher, para ela não ser reacionária, como do professor homem. Sim. Né? Que já postule em sala que esse tipo de coisa não é aceitável. Exato. E que os dois são profissionais iguais. A mulher e o homem são profissionais iguais. Ele não vai tratar a menina com mimimi, fazendo toda a mesura para ela, e tratar o rapaz. Trata os dois de maneira igual, né? É só isso que a gente quer. Tratar de maneira cordial, trate os dois de maneira cordial, né? Sem as questões de alisar a menina quando está falando.
né? Isso. Tem tudo isso, tem posturas e posturas, porque uma passada de mão de um professor Sim. num pescoço, né? Uma falada mais perto no ouvido pode ser considerado como assédio moral ou sexual. Esses comportamentos são um assédio, né? São comportamentos de assédio, porque você não cabe ali essa relação de professor e aluno tão próximo, né? E na empresa também, e empresas também, da aquele mesma que vem maneira. fazer massagem nas suas costas, tá sentado, peraí, o que é que tá acontecendo? Não é? Exatamente. Mas assim, eu vejo que isso é um caminho, né? A gente tem evoluído muito, muito. Aquelas brincadeirinhas de, ai, nossa, lá, ela tá de TPM hoje, sabe? Até o fato de nós estarmos falando disso abertamente aqui é uma evolução. É uma evolução, né? É uma evolução. Que bom que a gente pode falar sobre isso hoje, né? Mas eu vejo que é um programa liderado por um homem, né? Que tá vendo? Mas é o que eu falei, quando ele foi criado, ele não foi criado pensando no homem. Ele foi criado pensando no homem e na mulher. No zootecnista. É os dois profissionais que estão aqui. Eu não criei pensando ele. Quando eu falei mais cedo, quando eu coloquei o os ali, eu englobei os dois gêneros, o masculino e o feminino. Eu não botei o zootecnista, né? Então, sempre estou pensando isso. Todos os eventos que eu faço dentro da Zootrend, eu sempre tenho uma mulher lá. Já tive evento que a maioria foi mulheres, né? Mas já tive evento que foi meio a meio. Eu estou com um evento para sair agora que está meio a meio, na área de nutrição animal, né? Alguns temas dentro, querendo ou não, ainda são muito específicos para o homem. Né? Ainda tem algumas áreas que a gente vê a predominância masculina. Ou ainda a referência é masculina. Exato. Né? Pois exato. é. Porque essa mulher não teve chance ou porque a mulher não se interessou pela área? Fica aí o questionamento. Eu vejo muito, eu sempre fui para da área do corte, né? De bovinocultura de corte. Que já é outra área, né? Que é bem masculina. Pois é. Né? E eu, essa mulher pequena, que nunca quis investir de menino, e que ia para curral e falava assim, vai lá tocar o boi. Eu falei, não, gente, eu tô aqui no meu computador, belíssimo. Toca lá você. Que eu falo, o homem tem mais força física. Exato. Então ele desempenha, né? Exato. Os antigos falavam, onde tem homem, mulher não faz força. Um belo conceito. E a gente não quer competir por força. De jeito nenhum. A gente nem quer. Nossa Senhora. Fica lá com seus músculos. Eu acho que tem as tranquilo. competências também. Né? A parte das competências. Eu sou competente aqui. Eu vou claro ficar que você aqui, tem que saber mandar. Né? Você tem que saber o que ele vai fazer. Você tem que saber a sua competência técnica. Você precisa se manter atualizado. Você precisa estudar, ser uma referência técnica. Sim. Mas você precisa de outras habilidades também para não cair ali na dinâmica dessa competição ali na base da força. Que você muitas não vezes vai a gente carregar saco de ração. Gente, olha pra mim. Aonde? Porque você só vai ser boa profissional no meio onde tem a maioria masculina se você subir num cavalo, laçar um boi lá, derrubar, curar o umbigo da vaca, né? E aí vai. Ou então tá chegando um carregamento de ração aqui e eu vou lá descarregar e saca. Vou jogar aqui no ombro, aqui, jogar 50 quilos nas costas e tirar. Aí você vai tirar o poder do homem. Exato. Não, e assim, e tem oportunidade para todas as pessoas. Tem pessoas que vão querer isso. Tem mulheres que querem subir no cavalo. E que tá tudo bem também. E tá tudo bem. Mas que não é o comum. Exato. Né? E eu tenho amigas, né, que trabalham dessa maneira, mas eu tenho amigas que trabalham como eu. A gente quer trabalhar com o quê? A gente quer trabalhar com métrica, a gente quer desenvolver cálculo, a gente quer desenvolver pesquisa, né? Você quer ter um diálogo... Que é um trabalho mais intelectual do que braçal. Exato. Não que você não saiba o manejo do braçal. Sim, mas não... Mas não é necessário. Se tiver quem faça o braçal, por que não? Exato. Então, tem trabalho para todo mundo. A gente não precisa pensar que vai ser somente aquele ali no campo, o braçal, de fazer a inseminação artificial. Você comentou da sua filha. Da minha filha, que ligou chorando. Ai, mamãe, falaram que eu não vou ter capacidade, porque precisa de força. Tem 14 rapazes aqui, eu sou a única menina fazendo curso. Falei, não, estão tentando te diminuir. Tem que passar por esse desafio, faz. E conseguiu. Né? Conseguiu fazer. Mas, a princípio, tentaram demovê-la dessa ideia do curso, por ser uma menina.
E hoje a gente vê que hoje as mulheres são a grande maioria, cara. Eu vejo, tipo assim, que a gente faz cursos aqui e a grande maioria é a presença feminina lá dentro, entendeu? E é a gente vê importante. elas rompendo barreiras, aí conquistando o espaço dela por competência, né? Grandes empresas hoje são lideradas por mulheres. Eu posso citar exemplo aqui da Embrapa Gado de Corte Mato Grosso. Quem comanda a Embrapa Gado de Corte Mato Grosso é uma zootecnista que está lá hoje. É uma mulher que está lá. Né? Mas eu te falo... Foi a primeira mulher a comandar. E eu te falo mais, não somente competente. Você tem que ser mais do que isso. Você precisa ser, lógico, obviamente competente, homem, mulher, todos precisamos ser competentes. Mas você precisa desenvolver soft skills, outros tipos de habilidade para você acessar pessoas diferentes. E ter uma rede, né? Exato. Sim. Uma rede que te sustente, que te reconheça como uma pessoa que gera valor para determinado segmento. Referência naquele segmento. Sim, você precisa de ter uma rede de pessoas que vão, sejam homens ou mulheres, que vão validar aquilo. Né? Nós estamos no meio globalizado, então é aquela história, quem não é visto não é lembrado. E o relacionamento ainda é uma coisa extremamente importante. Muito, muito. E eu até me lembrei agora de um grupo que eu faço parte, que é o pessoal do Sprint, e a gente teve um encontro presencial e um dos palestrantes, ele falou assim, olha, a gente tem que aproveitar as oportunidades todas. Te chamou para falar, vai lá e fala. Levanta a mão, fala na frente. Por que a maior parte da nossa vida, falar, se expor, é visto como um castigo, né? Você tá aí conversando, eu vou colocar você para falar aqui na frente para todo mundo. Ai, não, pelo amor de Deus. Para todo mundo ouvir. Não, vou ficar caladinho. Não, o mundo mudou. Né? As coisas estão mudando, então a gente precisa falar. A gente precisa ser visto. Quem está lá, quem vai ouvir o podcast, aproveitem as oportunidades para falar. Mas eu fico nervoso. Não se esconda, aprenda, fala no espelho, vai nervoso. Nervoso mesmo. Vai nervoso mesmo, não tem problema. Uma hora você aprende, né? Com certeza. E você só vai romper barreiras praticando. Se você não falar e se esconder o tempo todo, você nunca vai conseguir. Eu lembro quando eu comecei a Zootrend, eu tinha que ficar de frente para a câmera. Eu falei, cara, não dou conta. Ele dava umas gaguejadinhas, pronto. Hoje lá não. Quando tem um ciclo de palestra lá, que eu estou moderando, eu e o Ezio lá, a gente aperta lá e vai embora. Vai no automático. Fica uma coisa natural. Sim, mas tem um tempo, né? Teve o tempo ali, naquele tempo você foi se aperfeiçoando e vai ficando cada dia melhor. Mas a gente tem que romper barreiras. Foram várias e várias palestras, né? E eventos para você ter essa confiança. Nós batemos mais de 29 mil pessoas assistindo nossos eventos, desde quando foi criado até hoje. Olha que legal. Então, e que já foi um desafio criar a Zootrend. Foi. Com certeza. E se amoldar a um novo tempo. Entendeu? Então, ela sabe um pouco da história, né? De como que eu criei, mas por trás teve uma mulher. Sim. Entendeu? Por trás da criação da Zootrend teve uma mulher. Que um dia a gente estava conversando e falou assim, cara, mas não tem nada na zootecnia nesse segmento. Eu falei, sabe que é? Não tem. Não tem. Não tem. E eu vou criar. E aí ela foi me sinalizando, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, é isso aqui. E pronto. Mas assim, o profissional era eu, mas a ideia eu não tive. Mas você está vendo como a mulher tem essa sensibilidade dessa visão sistêmica? Tem gente que fala, né, que o homem só olha numa direção e a mulher é um polvo, né? Pois porque ela tem braços por todos os lados. Foi o que aconteceu. E hoje, é o que eu falo, hoje é a minha parceira, né? Hoje nós montamos isso aqui tá na Zootrend, daqui a pouco vai se transformar em outro estúdio, que já é da área dela, né? E vai. E aí, tipo assim, uma parceria que deu certo, mas assim, começou a ideia da criação da Zootrend por uma mulher. Olha aí, que legal. Entendeu? É bem legal mesmo. E ela falava pra mim, nossa, essa mulher aí te levantou, né? Eu falei, cara, eu tinha umas ideias, mas foi ela que escralou o dedo e falou, é isso aqui. Ela deu a luz, na verdade. Eu tava assim, mas eu nunca ia pensar que eu ia entrar no digital. Nunca me imaginei no digital. E eu vou te falar, Franklin, a mulher, ela tem uma potência de poder
que quando ela quer, assim, as pessoas, não só as pessoas, ela... Sim. E ela leva também as pessoas que estão ao lado dela para essa potência de crescimento, de construção, sabe? Esse é um poder que a gente tem. É um poder da criação, poder né? da Da criação e da transformação. Exatamente. Que é muito inerente ao feminino. E é o que Exato. a gente falou mais cedo, né? Dessa união, dessa parceria. Não existe um de um lado e outro do outro. Não. Né? Ninguém é dono de ninguém. Caminham lado a lado e é muito necessário esse equilíbrio. Sim. É um equilíbrio. Muitas vezes fala assim, Patrícia, você é contra o masculino. E eu não sou contra o masculino. Em nenhum momento você vai ver dentro da minha fala algo que deteriore o masculino. Sim. O masculino é extremamente necessário. Muito pelo contrário, tem mulheres que acham que quando você insere o homem nessa questão da defesa do gênero feminino, você está tirando o protagonismo da mulher. Mas não é isso. Né? A gente precisa do homem e da mulher juntos, caminhando lado a lado. Com certeza. Completando o outro, né? São inteiros, mas eles se completam energeticamente até falando. Claro, claro. E a mulher tem esse poder, né, de criação, de expansão de potência, e o homem tem o poder, também tem a da melhor construção, capacidade, na verdade, e de né? sintetizar as coisas de maneira mais objetiva. Porque muitas vezes nós mulheres, né, nosso raciocínio ele vai devagando. O homem ele tem o poder de síntese. Né? Com certeza. Ele tem um poder. Então, cada um na sua competência. E ninguém sendo melhor que ninguém. Tem espaço para todo mundo, gente. O importante é saber trabalhar com diferentes pessoas, diferentes personalidades, para você chegar a um objetivo comum. E a gente precisa agora ver um outro lado. Do homem que se apropria da fala da mulher ou muitas vezes do projeto de uma mulher. Isso Quantos homens não fazem isso? Né? No meio corporativo, você traz uma ideia, você traz um projeto e aquele homem, muitas vezes a tua mesma ideia vai ser aceita porque foi postulada por um homem. Isso a gente precisa falar, porque acontece muito no meio do agro também. Sim, sim. Eu acho que também da mesma forma, né? A maturidade vai te trazendo uma sagacidade de se posicionar em determinadas situações. Exato. Então, eu preciso ter um resultado. Mas o fulano precisa aprovar, o ciclano precisa aprovar. Quando você fala de maneira clara, de maneira objetiva, e entregando, né, para os seus pares, os seus decisores, o seu protagonismo, ele vai ser visto, ele vai ser observado. Então, entra tudo nessa questão de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? Não, você não precisa... Tem gente que fala assim, eu preciso fazer com que ele ache que ele teve a ideia para aprovar. Que horror essa fala, Não, gente, né? Vamos falar de maneira clara e de maneira direta e apresentar para todas as pessoas envolvidas, porque aquilo ali vai ser visto. O seu trabalho vai ser visto, o seu trabalho vai ser reconhecido. Você também tem responsabilidade sobre... Na verdade, você tem a maior responsabilidade sobre a comunicação do que você quer dizer, né? Então, é importante a gente trazer isso também. Como a gente estava falando, né? A competência técnica, ela vai abrir muitas portas. Mas a maneira como você se posiciona profissionalmente é o que vai te manter em uma sala. As pessoas hoje falam muito de posicionamento, né? Você precisa de um posicionamento da sua marca, posicionamento. O posicionamento, ele vem muito antes disso. Né? É você saber quem você é profissionalmente, as permissões que você vai dar para alguém ou não, né? Vai de você. E isso tem que ser ensinado desde base. Não é? Porque as fragilidades, muitas vezes, que nós temos hoje na vida adulta, ela vem lá atrás. Então, passa pela responsabilidade de pai e mãe nessa criação. Autoconfiança, que a gente falou lá no início. Né? E o posicionamento... muitas pessoas, né? O posicionamento... O que é posicionamento? Né? O posicionamento, existem estudos que mostram que você
gera impacto a partir do momento que a pessoa vê você. A sua imagem é importante. Traduz, a maneira como o que você está querendo a maneira como você se transmitir. veste, né? A maneira como você cuida da sua vida. Eu falo que existem muitas influencers, mas eu não vejo, assim, não vejo da vida real como eu tenho, né? Que é você, nossa, Graça, mas você acorda, corre, treina. Sim, meu autocuidado é inegociável. Eu preciso cuidar da minha saúde para eu cuidar do meu filho, para eu ter energia para trabalhar, né? Então, a forma como você se veste, a forma como você cuida do seu corpo, da sua saúde, a maneira como você se comunica, isso tudo é posicionamento. Isso tudo é a marca que você quer passar, né? Não é só, eu sei quem eu sou no mercado de trabalho. Não, sua vida, tudo é. Muito além disso. São muitas camadas aí. E eu vejo ela falando agora em atividade, em se cuidar e tal, né? Então, eu lembro que há muito tempo, que ela corria. Não, corre até hoje. Ela está hoje aqui, mas porque vai correr amanhã também. Vou correr a meia maratona amanhã. Ela veio de Goiânia participar do nosso podcast e amanhã está correndo aí numa maratona. É ciclista, corre também com bike? Parei com a bike. Parou com a bike? Parei com a bike, parei de nadar. Não dá tempo, Mas né? era triatleta. Era natação, ciclismo e corrida. Agora está na corrida. Né? Então, hoje veio de Goiânia para Brasília participar do nosso podcast e amanhã está correndo. E eu sempre vejo ela nas postagens, correndo para um lado e para o outro. Quando ela não está correndo, ela está viajando para um lado e para o outro aí, vai. Mas é isso, assim, a disciplina é muito importante na vida da gente. Quando você não tem uma rotina, o seu cérebro ele fica exausto. Porque todo o tempo ele está sendo desafiado. E o nosso cérebro consome 20% de toda a nossa energia, né? Um órgão caro. Então, quando você segue uma rotina, fica muito mais fácil para você. Então, eu tento sempre comer as mesmas coisas de manhã. Eu tento treinar nos mesmos horários, não mudar muito essa rotina, para que eu possa ter tempo de qualidade com meu filho e para que eu possa entregar um resultado, entregar valor no meu trabalho. Eu acho que isso tudo é muito importante. É como eu disse, é muito mais complexo, muito mais complexo do que ser simplesmente uma mulher zootecnista, né? Esse nosso podcast ele é um episódio especial em comemoração ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu queria, Graciela, que você deixasse uma mensagem hoje para as mulheres que estão te assistindo, que vão te assistir, né? No dia 8 de março. Depois eu queria que a doutora Patrícia também deixasse uma mensagem também para as mulheres que estão aí. Bom, como eu disse no início, né, eu fico muito feliz com esse tipo de ação. Eu acho que é muito importante a gente poder falar da nossa trajetória, lembrar de todos os desafios e oportunidades. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a zootecnia em 2004, né, eu nem sabia o que era zootecnia, eu sabia que eu queria trabalhar com animais. E eu vejo como o mercado evoluiu, a zootecnia evoluiu e como eu evoluí. E eu sei que tem muitas meninas aí no início da graduação. E, meninas, uma mensagem para vocês. Vocês não precisam ser perfeitas. Vocês precisam ser consistentes, persistentes e corajosas. E o resto dá certo. No final dá tudo certo. E ser positivo, gente. Isso daí também é muito importante. Ter uma vida mais leve. Bom, é a grandeza do que nós estamos fazendo aqui e a oportunidade. Hoje nós podemos falar abertamente do que é ser mulher para um público masculino, num meio dito masculino. Então, para todas as meninas que estão iniciando, né, e para as que já estão consolidadas, saibam quem vocês são, aonde vocês estão e o que vocês querem. Acho que é o mais importante. Isso mesmo. Estejam preparadas, meninas. Não é? É um grande desafio. Sempre. E sempre mais uma oportunidade para melhorar. Exatamente. Isso aí.